Queria cantar uma canção antes de nós começarmos a palavra, amém? Alguns de vocês já conhecem? Pode começar, David? Dá o tom, David, para mim. Você conhece, canta assim, ó. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Eu vaso e tu o oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos, diz assim: Senhor Jesus, eu quero ser, Deus, um vaso, Senhor, mas não um vaso remendado, Deus, não um vaso de desonra, Deus, mas um vaso novo, Deus, um vaso de honra, Deus. Ainda, Senhor, que como o oleiro faça com o vaso que ele seja quebrado e ele seja refeito, Deus. Ainda que comigo, Senhor, aconteça a mesma coisa, Deus. Diga assim: mas se for pelas tuas mãos, faz, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigado, David. Aleluia. Querido, você tem aí com você o boletim e tem um título aí. Qual o título que está aí? O maior amor da minha vida. Amém? Diz assim, você que é casado, olha para tua esposa e diz assim: o maior amor da minha vida. Repita de novo: o maior amor da minha vida. Olha com aquele olhar apaixonado para ela e diz assim: se você está lá da sua mãe ou do seu filho, diga para ele também, diz assim: o maior amor da minha vida. Agora eu vou falar por mim. Joyce, não é você. Amém? Querido, se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, você vai dizer assim: glória a Deus. Amém? O maior amor da minha vida. E hoje eu queria falar sobre isso com você. Você tem aí o primeiro versículo, em Atos 7,
Versículo 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Vamos ler de novo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém? Lê a introdução comigo. O maior amor da nossa vida revela aquilo que realmente ocupa o centro do nosso coração. No texto de Atos, vemos Estevão em seu momento mais difícil, sendo apedrejado, mas com os olhos fixos no céu. Isso nos ensina que quando Jesus é o maior amor da nossa vida, nossa perspectiva muda, mesmo diante da dor, perseguição e perdas. Vivemos em um mundo que fala muito sobre amor, mas pouco conhece o verdadeiro amor. O maior amor da nossa vida não é um sentimento passageiro, mas uma entrega total. Um amor que transforma, sustenta, dá sentido até nos momentos mais difíceis. Amém? A pergunta é: quem é ou o que tem sido o maior amor da sua vida? O que tem sido o maior amor da tua vida? Porque aquilo que você mais ama é o que mais importa para você. Diga, aquilo que eu mais amo é o que mais importa para mim. Amém? Fecha teus olhos. Deus, obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Deus, queremos te pedir que tu fale ao nosso coração, Espírito Santo, que suma o homem, Deus, e que o teu Espírito, Senhor, apareça, Deus, que o teu nome seja glorificado, Deus, que possamos sair daqui transformados, Senhor, como cantamos aqui, Senhor, que possamos sair daqui como vasos novos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te entregamos tudo, em nome de Jesus, amém e amém. O maior amor nos faz olhar para o céu, mesmo em meio à dor. O maior amor me faz olhar para onde? Para o céu, mesmo em meio à dor. O maior amor, quando nós amamos muito algo, aquilo é o que nos dá uma motivação maior. Pai, você sai todo dia para trabalhar, por quê? Porque você simplesmente gosta de trabalhar, amém, muitos gostam de trabalhar, glória a Deus por isso, mas você diz assim, eu vou trabalhar porque eu quero e eu não me importo se eu me aposentar ou não, é assim? Não, você sai para trabalhar como pai todo dia porque você sabe que dentro de casa você tem uma família, você tem filhos, você tem uma esposa, tem gente que depende de você. E você acorda cedo, vai, como diz, mata um leão por dia, dá o seu melhor, porque você ama a sua família e quer dar a eles o melhor. Quando você ama muito algo, aquilo te dá um impulso, aquilo te dá um boost de energia. Não é legal quando você está lá no trabalho e você está cansado, você está exausto, e a sua esposa liga para você, e aí conversa e diz assim, não sei o que, tá bom, amor, te amo. Aí, ela já dá aquele boost, mas quando o teu filho pega o telefone, às vezes ele diz assim, papai, né? Aí você, né, aquele drill ali virou uma metralhadora agora na sua mão, querido. Né, já não é mais um drill, aquela gangue não é mais uma gangue de prego, agora você é o Rambo ali dentro da construção, porque você ouviu a voz de quem você ama. Aquilo te motiva, você começa a olhar para o que realmente importa, você vê o céu aberto. Estevão estava sendo apedrejado, mas os seus olhos estavam fixos em Jesus. Estevão estava sendo apedrejado, mas os seus olhos estavam fixos em quem? Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita.
Quem ama a Cristo acima de tudo, não se prende às circunstâncias. Quem ama a Cristo acima de tudo, não se prende às circunstâncias. Querido, como nós lemos, nós vivemos num mundo que fala de amor, mas não conhece o amor de Deus. Não conhece o amor do Pai. Não conhece o verdadeiro amor. E quando nós não conhecemos o verdadeiro amor, quando nós não sabemos quem é o maior amor da nossa vida, nós nos prendemos em circunstâncias adversas, nós perdemos tempo com problemas, nós nos preocupamos com aquilo que não vai nos edificar, nós perdemos tempo olhando para o que não é para olhar, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para Jesus. Você acha que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava olhando para onde, para que tamanho era a pedra, dizendo, esse daí tacou uma pedra maior. Não, esse daí foi uma pedra menor. Ou essa pedra agora que bateu, muito grande na minha cabeça. Não, querido, ele não estava se importando com as pedras. Ele se importava em ver quem? Jesus. Os olhos de Estevão não estavam nas pedras que caíam sobre ele. Os olhos de Estevão estavam fixos no que realmente importava para ele, Jesus. Enquanto os outros apedrejavam Estevão, ele olhava para a rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerai o sacrifício de Cristo. Para quê? O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo aqui, olhe para Jesus. Para que você o quê? Não desanime. Para que você não desmaie em vossa alma. Ou seja, as circunstâncias são tantas, as lutas são tantas, que eu começo a desmaiar. Interiormente eu não aguento e começo a desmaiar em meio às dificuldades, começo desmaiando em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às pedradas que eu vou levando ao longo da minha vida, porque eu não consigo olhar para Jesus, aquilo vai me desanimando. Quem ama, querido, aguenta. Quem ama se mantém firme. Quem ama se mantém de pé. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um amor por alguma coisa ou por alguém muito grande na sua vida. A gente fala muito do amor de mãe, não é verdade? Uma mãe, ela se joga debaixo de um carro por um filho. Se dependendo, a gente já ouviu circunstâncias de que elas conseguem até levantar o próprio carro para tirar o filho de baixo. Por quê? Porque é um amor que não tem explicação. É um amor que quando ele entra em ação, ela não mede esforços, ela não mede peso, ela não vê o que está na frente. O que importa para ela é o que está debaixo daquele negócio ali do carro. O que importa para ela é o filho dela. E por aquele filho, por aquela filha, ela se dá por inteiro. E por isso ela não desanima, por isso ela acorda cedo, por isso ela está cansada, mas faz o que tem que ser feito, tudo por amor. Jesus suportou a cruz por amor, e esse amor nos ensina a perseverar. E eu te pergunto, o que tem ocupado mais a sua visão?
os problemas ou a glória de Deus. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, a gente leu aqui, as pedras caíam, mas ele olhava para onde? Jesus. O que Estevão via? Ele via as pedras? Não, ele via Jesus. Os seus olhos estavam voltados para Jesus. Enquanto as pedras caíam, ele via a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus Pai. O mundo podia estar caindo, mas ele conseguia ver a glória. Esse é o ponto, querido. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós temos que ser capazes de ver a glória de Deus. Nós temos que ser capazes de olhar para o céu e dizer assim: eu estou vendo Jesus. Tudo está caindo ao meu redor, tudo está acontecendo, mas os meus olhos estão firmados em Deus. O maior amor exige entrega total de vida. O maior amor exige uma entrega total de vida. Quando você casa, quais são os votos que o pastor pede para você repetir? Né? Eu, fulano de tal, né? Prometo te amar. O que mais? Te amar, te honrar. O que mais? Na alegria, na tristeza, na doença, né? O que mais? Na riqueza. Lembre bem dessa parte, na riqueza, na pobreza, né? Até que a morte nos separe. Ali você está automaticamente se entregando para aquela outra pessoa. Você está dizendo assim: a minha vida agora é sua e a sua vida agora é minha. Nós estamos nos entregando um ao outro. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Amar Jesus é morrer para si mesmo. Diga: amar Jesus é morrer para mim mesmo. Eu tenho que matar o Jonas. E quem tem que viver é Cristo. Eu tenho que morrer para as minhas vontades e viver para Cristo. Eu tenho que dizer a partir de hoje: o maior amor da minha vida não é mais eu, e sim Jesus. Porque eu, mediante a própria lei, esse é o versículo 19, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que escolho, mas Cristo escolhe por mim. Já não sou eu mais que decido sozinho, mas Cristo decide por mim. Já não sou eu mais que tomo conta da minha vida sozinho, mas o maior amor da minha vida decide a minha vida por mim. E esse amor tem que ser Jesus. Esse amor é Jesus. Querido, se você veio aqui essa manhã pronto para escutar alguém dizer assim: você vai prosperar,
Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova. Tudo isso, querido, Deus vai fazer. Mas o amor da tua vida tem que ser primeiro Jesus. Amém? Não existe amor verdadeiro sem renúncia. Não existe amor verdadeiro sem renúncia. Se você ama, mas você não renuncia a nada, você não ama. Se você ama, mas não renuncia, você não ama. Quem ama de verdade, abre mão. Quem ama de verdade, abre mão. Quem ama de verdade, renuncia. Quem ama de verdade, se entrega. Abre mão dos próprios gostos, abre mão dos desejos, abre mão às vezes até mesmo dos próprios sonhos, por amor. Versículo 20. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só. E esse viver que agora tenho, aonde? Na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo não é parte da nossa vida, querido. Cristo não pode ser parte da sua vida. Cristo tem que ser a própria vida. Cristo tem que ser a própria vida. Cristo não pode somente ser uma parte de mim. Cristo tem que ser tudo. Dizer, Senhor, Tu é a minha vida. Jesus, Tu és a minha vida. Porque se Ele for apenas uma parte, na hora que você bem quiser, você pode deixar Ele de lado. Sabia disso? Se Cristo é apenas uma parte da sua vida, você escolhe quando você quer ter Cristo e quando você não quer ter Cristo. Você escolhe quando você vai amar Cristo incondicionalmente e quando você não vai amar Cristo incondicionalmente. Mas quando Cristo passa a ser a sua vida, você não tem mais escolha de dizer, eu amo agora, mas não amo agora. Agora eu gosto, mas agora eu odeio. Não. Cristo agora é a própria vida. A partir de agora, eu amo a Cristo em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer fase da minha vida. Imagina você chegar para sua esposa e toda vez que você brigar e discutir, você falar para ela assim, agora, hoje eu não te amo, né? Se amanhã você se comportar bem, amanhã eu volto a te amar de novo. Você tem coragem de falar isso, querido? Os homens com certeza não, né? Todo mundo tem amor à vida, né? Você quer dormir e acordar bem no outro dia. Acordar pelo menos, né? Então você não fala isso, né? Mas você fala isso para a pessoa, para o teu cônjuge. Hoje eu não te amo. Amanhã, depende, né? Depois de amanhã, já passou minha raiva, aí sim. Não. Quem está morto não ama, né, querido? Simples assim. Mas com Jesus, às vezes a gente quer fazer isso. Senhor, hoje eu te amo. Essa semana, I'm in love. Semana que vem, é ódio puro, né? Da outra semana, estou em love de novo com Jesus. E na outra semana, não, agora eu te odeio. Não, querido. Quando você ama a Cristo realmente, você vive em amor constante. Você vive em amor todo dia, a vida toda. Você ainda controla a sua vida ou já entregou tudo a Cristo? Quem controla a sua vida? Você ainda controla? Você tem um controle? Você diz assim, Senhor, está aqui um pedaço da corda, né? Mas just in case
eu vou segurar aqui na ponta da corda, né? Caso eu veja que não está indo para o lado que eu quero, eu tenho como puxar para o lado que eu quero. E com Jesus não é assim que funciona, querido. Com Jesus você pega a corda e dá na mão dele toda, diz assim, está aqui. Você não põe Jesus no leme do barco e fica com o dedinho midinho aqui, apoiado. Se caso ele for para lá e eu ver que eu não quero, eu puxo o leme de volta para cá. Não. Você põe Jesus no leme e abre mão. E diz assim, agora é contigo, Jesus. Me guia para onde você quiser. Amém? Lembra daquela musiquinha? Tudo entregarei, né? Tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É bonito, né? Cantado. Mas é mais bonito ainda é vivido. Amém? O maior amor foi demonstrado na cruz. Jesus sofreu por nós, levando nossas dores e pecados. Repete isso. Jesus sofreu por nós, levando nossas dores e pecados. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mesmo na cruz, ele demonstrou graça. Jesus, mesmo na cruz, ele demonstrou graça. A quem? A um ladrão arrependido. Mesmo na cruz, Jesus demonstrou amor. Mesmo na cruz, ele demonstrou o que era amar de verdade. E o amor de verdade não é um amor condicional. O amor de verdade de Cristo não é um amor que depende do seu estado emocional. O amor de Cristo de verdade, ele não depende se você é santo num dia ou você não é santo no outro. Ele te ama incondicionalmente. Ele continua te amando, querido, todo dia. Você sendo um ladrão, um bandido, desculpa a palavra, um salafrário, não vale o que o cachorro enterra. Mas ele te ama incondicionalmente. E ele está pronto a entregar a sua vida por você, sabendo que amanhã você vai fazer tudo errado de novo. Por quê? Porque ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O verbo da vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Porém o outro malfeitor respondeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Esse amor não depende do nosso merecimento. Olhe para você mesmo e se pergunte: o que que você merece? O que eu mereço? O que eu mereço? O que nós merecemos é a morte, querido.
O que nós merecíamos era a morte, e a morte de cruz. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Em verdade te digo, que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Você já recebeu esse amor? Ou você ainda tenta merecê-lo? Querido, não espere merecer o amor de Deus. Você nunca vai ser merecedor do amor de Deus. Entenda uma coisa, somente receba. Receba, receba. Enquanto nós tentamos merecer o amor de Deus, nós nunca vamos chegar lá. O amor de Deus simplesmente você recebe. Você recebe. Disse um homem muito sábio, aqui em cima desse púlpito há uns anos atrás, por nome de pastor Marciano. Disse assim, que mulher não é para ser entendida, é para ser amada. Né? E todo mundo aplaudiu, muito bonito, né? E as mulheres principalmente. Mulher não é para ser entendida, é para ser amada, né? Parabéns, muito bom. Com Cristo é a mesma coisa, querido. Cristo não é para você ficar tentando merecer o amor de Cristo. Eu quero entender por que Cristo me amou. Amém, querido? Leia a Bíblia, mas deixa eu te falar o que é mais fácil. Abre os braços e recebe. Abre os braços e recebe. Ele não está assim, olha, eu quero que você entenda porque eu te amo, não. Ele só está assim, eu quero que você simplesmente aceite, simplesmente receba o amor que eu tenho para te dar. O restante vem depois. Somente se entrega, recebe, faz o que é fácil. O maior amor nos leva a viver para o Evangelho. Paulo considerava a sua vida sem valor comparada ao chamado de Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, Atos 20, 22, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que homem louco! Querido, você tem coragem de ir para um lugar se eu disser para você assim, vamos lá, e o que é que vai ter lá, Jonas? Ah, lá alguém vai dar uma chicotada na nossa costa, sabe, tem um cara lá com um pedaço de 2x4, de 4 pés, ele vai dar na nossa cabeça, e depois eles vão botar a gente no chão e ficar andando por cima da nossa costa com um sapato de prego. Você vai comigo? Sinceramente, você vai? Ninguém é doido, querido. Você vai sozinho, então. Eu não vou. Mas Paulo está dizendo aqui que ele está indo e o Espírito Santo está dizendo para ele que ele vai sofrer. Dizendo para ele o que ele vai passar. Açoites, perseguições. E ele diz assim ainda, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete o quê? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus.
Por muito menos, querido, nós desistimos do Evangelho. Por muito menos nós desistimos da obra de Deus. Por muito menos nós abrimos mão do nosso amor por Cristo. Se está chovendo, eu não consigo ir. Se está chovendo, eu não consigo amar Jesus naquele dia. Se meu carro quebrou, eu não consigo amar Jesus naquele dia. Eu não consigo, não dá para mim. Se alguma coisa acontece, eu não consigo, não suporto, não dá. Quando na verdade, isso tudo é o que nos deveria impulsionar a amar Jesus mais ainda. O amor por Jesus nos impulsiona a viver com propósito. Diga, o amor de Jesus me impulsiona a viver com propósito. Viver para Jesus é viver com um propósito. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Não importa a versão que você conheça, o importante é que é pela fé. E a fé no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Não se trata de conforto, mas de missão. Se você está anotando, anote isso, querido. Não se trata de conforto. Seguir Jesus não se trata de conforto. Seguir Jesus se trata de missão. Se você segue Jesus, realmente você espera conforto. Não espere conforto, querido. Mas espere sim uma missão a ser cumprida. 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Que ele prega o Evangelho, e ele corre todo dia, e ele se esmurra como dando murro no ar, e ele tenta ao máximo correr para chegar perto de Jesus, para viver o Evangelho ao máximo. Para quê? Para que ele pregando para os outros, ele não venha a ser o quê? Desqualificado. Ou seja, eu tento amar Jesus com todas as minhas forças. Dia após dia, eu me entrego por esse amor. Eu entrego a minha vida, acima de tudo, a Cristo. Mesmo que eu tenha que esmurrar a minha carne, porque eu quero pregar para os outros. Eu quero dizer assim, Jesus te ama. E a pessoa olhar para a minha vida e dizer assim, realmente Jesus me ama, porque eu vejo o amor de Jesus na vida dessa pessoa que está falando para mim. Mas é triste quando a gente diz para outra pessoa assim, Jesus te ama, e ela não vê o amor de você por Cristo Jesus. Quem ama se dá, quem ama se doa.
Quem ama se entrega. Paulo não estava falando aqui que o problema dele era porque ele servia, era porque ele se dava. Ele estava com medo aqui, não era de ficar sem servir. Paulo não tinha medo aqui de ficar sem se doar à igreja. Paulo tinha medo aqui de uma coisa, de ele se doar para a igreja, de ele se dar para o evangelho, mas ele ser vazio do amor de Deus por dentro. Você está entendendo o que está sendo falado, querido? Será que nós entendemos a dimensão do que está sendo falado? Paulo não temia o poder não servir a igreja. O que ele temia era servir a igreja e ser oco por dentro. Não ter amor por Jesus. Nós servimos no corpo de Cristo. Diga amém. Você que serve, diga assim: nós servimos no corpo de Cristo. E glória a Deus, diga glória a Deus porque eu sirvo. Mas o que enche o teu coração, querido? O que está cheio por dentro? É a ocupação, é só o serviço? Porque Paulo, ele podia abrir quantas igrejas ele tivesse que abrir. Ele podia construir quantas tendas ele quisesse construir. Ele podia ter feito várias coisas ao mesmo tempo. Ele podia ter montado muitas estruturas, podia ter servido todas as igrejas da Ásia, se ele quisesse. Mas ele diz assim, o medo dele não era ter servido, não era ter feito todas as igrejas que ele tinha que ter feito, ou que ele chegou a fazer. O maior medo dele era fazer tudo aquilo, e olhar para dentro e dizer assim, não tenho amor por Jesus. Eu estou fazendo o serviço porque eu faço, mas o maior amor da minha vida não é Jesus. Paulo não queria que o maior amor da sua vida fosse o serviço. Paulo queria que o maior amor da sua vida fosse Jesus. Queridos, é importante servir no reino de Deus. Mas o serviço no reino de Deus não é primeiro o serviço e porque você serve, você ama Jesus. Não. Primeiro você ama Jesus de todas as tuas forças. E porque você ama Jesus com todas as tuas forças, aí sim você serve a Ele. Eu não sirvo para amar Jesus, eu amo Jesus para servir a Ele. E o perigo disso é quando nós começamos a transformar o serviço como a porta do céu. Eu não preciso ter uma vida com Jesus, eu não preciso amar Jesus de todo o meu coração. Jesus não precisa ser o primeiro amor da minha vida. Eu não preciso participar do corpo como igreja. Eu não preciso demonstrar o meu amor por Jesus. Eu só preciso abrir igreja, abrir igreja, abrir igreja, abrir igreja. Abrir igreja, fazer tenda, abrir igreja, fazer tenda, abrir igreja, fazer tenda. Viajar, 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 viajar. Visitar, 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 visitar. É o que Paulo mais fazia. Mas a preocupação dele era, quando ele chegava, que ele parava de noite, ele olhava para dentro dele e dizia assim, eu fiz tudo isso, mas se eu não tiver amor, nada vale. Nada vale. Querido, o serviço na obra de Deus, de nada vale na sua vida se você não amar Jesus primeiro.
Nada vale eu chegar aqui todo domingo de manhã, segurar esse violão aqui no ombro, sabe? Nada vale a gente ensaiar aqui quarta-feira, tocar, estudar, se dedicar para chegar aqui domingo de manhã, para fazer um louvor bonitinho para Jesus, para você estar aqui, para você ouvir. Não adianta a gente se dedicar, se entre domingo e quarta-feira, a minha vida não é para Jesus. De nada vale você chegar domingo de manhã cedo para cortar o pão para os irmãos, para botar queijo, presunto dentro, manteiguinha, amassar na chapa bonitinho, ficar quentinho, fazer o café. Se você não amar Jesus de todo o teu coração no restante da semana, de nada vale. Não transforme o servir como uma indulgência, querido. Se eu sirvo, eu vou para o céu. Não. Se eu amo Jesus de todo o meu coração e eu me entrego a Jesus, aí sim eu vou para o céu. O serviço é consequência, querido. Não ensine seus filhos a servirem na casa de Deus. Jonas, que heresia. Que heresia, não ensinar meu filho a servir na casa de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo, querido. Não ensine o seu filho a servir na casa de Deus. Sabe o que é que você faz? Ensine seu filho a amar Jesus acima de todas as coisas. Porque se ele amar Jesus acima de todas as coisas, automaticamente ele vai servir. Quem ama, serve. E quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Amém? Sua vida está alinhada com o propósito do Evangelho? Sua vida está alinhada com o propósito do Evangelho? Com que a sua vida está alinhada? Com que a minha vida está alinhada? Está alinhada com o propósito de Deus? Está alinhada com o meu alvo material, com o meu alvo de vida? Não é pecado ter sonhos, querido, não é pecado ter metas, mas os sonhos se tornam melhores e as metas se tornam melhores quando elas começam a se alinhar junto com o propósito de Deus. Meu propósito de vida, meu sonho de vida é ser isso. Amém. Mas eu quero chegar lá com Deus do meu lado. Amém? O maior amor nos faz participar dos sofrimentos e da glória de Cristo. Amar a Cristo inclui participar dos seus sofrimentos. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A gente está em Filipenses 3:8. Meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amar a Cristo inclui participar dos seus sofrimentos, mas também garante participação na sua glória. O seu boss, o Senhor da sua vida, não é injusto, querido. Ele não quer só lhe usar como o mundo quer, e sugar até a última gota de energia da sua vida, não. O se entregar a Cristo vem com um bônus, sabe? Vem com participação de lucro.
né? Agora fica interessante, né? Servir a Cristo vem com participação nos lucros. Sabia disso? A vida eterna, a salvação, a mudança de vida, o céu, um lar para você morar eternamente, a vida eterna. Que outra empresa te oferece isso, querido? Que patrão te oferece isso? Que outro Senhor te oferece uma recompensa tão grande dessa? Pelo contrário, 1 Pedro 4,13. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se não insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O sofrimento não é o fim. Aprenda isso. O sofrimento não é o fim. É parte do processo eterno. O sofrimento não é o fim, porque o sofrimento aqui nessa terra é passageiro, querido. Mas ele faz sim parte do processo eterno de Deus. Amém? Romanos 8. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? E eu te pergunto, está aí no seu boletim, você tem fugido da cruz ou você tem abraçado o chamado? Porque fugir da cruz é fugir do propósito de Deus. Mas abraçar o chamado é ser levado para a cruz todos os dias. Todos os dias eu vou para a cruz com Cristo Jesus. E eu me deixo ser crucificado. Eu digo assim, mata esse homem, Jesus. Mata esse homem, Jesus. Mata o Jonas, Jesus. Mata o Jonas, porque o Jonas é carne de pescoço. O Jonas é mau, o Jonas é cruel, o Jonas é ruim. Crucifica esse homem, Jesus. Me leva para a cruz, vai para a cruz todo dia. Faz parte do processo. Porque é lá na cruz que Jesus olha e diz assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. É na cruz que Jesus olha e diz, ainda hoje, é hoje que você vai estar no paraíso comigo. Não existe paraíso sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe boas novas sem cruz. Não existe salvação sem cruz. Não existe mudança de vida sem cruz. Não existe redenção sem cruz. Não existe transformação sem cruz. Para que tudo isso aconteça, você tem que se entregar como Ele se entregou, querido. Abre os braços e se deixa levar por Jesus. E diz assim, Pai, está aqui, ó. O meu espírito é teu. Estamos terminando, em conclusão. Aquilo que eu mais amo, é isso que os meus olhos mais irão ver. Onde estiver o meu maior tesouro, aí vai estar a minha visão. Você tem isso no seu boletim? Leia comigo então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aquilo que eu mais amo, é isso que os meus olhos mais irão ver. Onde estiver o meu maior tesouro, aí vai estar minha visão.
E a outra parte, mas aquele que ama Jesus vê o céu, e aquele que ama o céu vê a glória. Amém? O que você mais ama, você vai ter olhos só para aquilo. Sabia disso? A gente estava aqui sexta-feira, né? Se você não veio, você perdeu, né? Foi muito bom. Não perca da próxima vez, né? Venha, né? Se você não tem como vir, a gente chama um Uber para você, um Lyft, faz alguma coisa, manda uma canoa te buscar, um jegue, alguma coisa, né? A gente dá um jeito, né? Mas a gente traz você aqui, né? A gente vai te buscar de alguma maneira, não seja por falta de transporte, amém? Mas aqui, e eu, sexta-feira falei assim, eu dei o seguinte exemplo, quando você está apaixonado pela sua esposa, né? E ela está no meio de 20 mulheres ali e tal, você olha, você não enxerga as 20. Você só consegue olhar para cá, ó, para ela, né? As outras 20 praticamente sumiram. Você só tem olhos para ela. Ela é a que você está focado, né? Alguém diz assim, ah, mas a outra não sei o quê. E você, não, eu gostei daquela, né? É aquela ali. Ah, mas a outra, não, cara, aquela ali, né? As outras 20 tudo desaparece, né? A mesma coisa quando você escolhe o seu esposo, né? O seu marido. Tem vários homens, né? Às vezes você tem até o post do Brad Pitt na parede, tudo, o seu sonho de consumo era o John Travolta, né? Hoje muita gente já não é mais, né? Mas mesmo assim você olha para aquele homem e diz assim, gostei, né? Não é o cara do post lá do quarto, né? Mas gostei dele, né? Tem outros homens mais bonitos? Não, mas eu gostei daquele. E o homem olha para a mulher porque ele primeiro vê a aparência. Mas a mulher, ela abre mão da aparência porque ela diz assim, naquele dali eu me senti segura. Aquele dali que é o homem para mim. E querido, não interessa se o outro tem mais dinheiro ou não tem. Ela gostou de você. Você é o cara. Não é assim? Ah, mas o outro é bonitão, o outro é louro, os outros não me passam segurança. Quem me passa segurança é aquele barrigudinho ali. Aquele meio cabelo, meio careca. É dele que eu gostei. É nele que eu me sinto segura. As outras mulheres são bonitas. Ah, ela também é bonita, mas ela tem algo que as outras não têm. E tudo some, tudo desaparece, querido. O que importa é ele e ela. E às vezes Jesus está do mesmo jeito, no meio dos 20. E a gente não consegue olhar e dizer assim, os outros não importam. O que importa é Ele. O que importa é Jesus. E aí diz assim, ah, mas os outros são mais bonitos. Ah, é verdade, os outros são mais bonitos. Não, querido. Seja como a sua esposa, os outros são mais bonitos. Mas Ele é que me passa segurança. Jesus é que me passa conforto. Os outros são mais ricos, têm mais dinheiro, não me interessa o que os outros têm. Eu sei que o que eu quero, só Ele tem
para me dar. Só Jesus tem para me dar o que eu preciso ter. Mas aquele que ama Jesus, vê o céu. E quem ama o céu, vê a glória. Estevão morreu com os olhos no céu, porque Jesus era o maior amor da sua vida. Ele não apenas creu em Cristo, ele viveu e morreu por esse amor. Estevão morreu, mas morreu vendo a glória de Deus. Isso só é possível quando Jesus é de fato o maior amor da nossa vida. O mundo pode tirar tudo de nós, mas menos aquilo que está firmado em Cristo. Querido, o mundo pode tirar tudo de você. O mundo pode tirar o dinheiro, o mundo pode tirar a sua casa, o mundo pode tirar a sua aposentadoria, pode tirar seus lucros, o mundo pode tirar o que quiser, pode tirar a escola, pode tirar o trabalho, que tire tudo. Mas o que é Jesus dentro de você, aquilo que é firmado em Cristo, isso Ele não pode tirar. Isso Ele não pode tirar. Você está firmado na rocha. Você está firmado em Cristo. Quando os nossos olhos estão firmados em Cristo, nada mais importa. Sabe por que muitas pessoas, quando perdem a casa, elas se matam? Elas arrumam um divórcio, elas acabam com a própria vida? A resposta é simples. A visão dela está naquilo. Mas quando a nossa visão está em Cristo, não importa o que a gente perca, querido. Que perca o mundo todo, mas que eu não perca Jesus. O salmista Davi, ele dizia assim: Senhor, que eu perca tudo. Era o rei Davi, ele dizia que eu perca tudo, mas que eu não perca a presença do Teu Espírito. Que eu perca tudo, mas que eu não perca o Teu amor, que eu não deixe de Te amar. Jesus é realmente o maior amor da sua vida, ou apenas uma parte dela? O que Jesus é para você, querido? Ele é o maior amor que você já encontrou, que você já teve. Ou Ele é apenas uma parte que você escolhe quando quer, quando nós escolhemos, quando eu escolho? Hoje eu quero Jesus, hoje eu não quero, hoje eu amo, hoje eu não amo, hoje eu me entrego, hoje eu não me entrego, hoje eu me entrego só a metade, hoje eu não sou um pedaço, hoje talvez dê para entregar tudo. Você viveria por Ele? Você sofreria por Jesus? Você entregaria tudo por Ele? Pense nisso. Esse tipo de palavra, às vezes a gente pensa assim: eu já sei de tudo isso. Mas quando Deus colocou isso no meu coração, Ele meio que me empurrou contra a parede, sabe? Disse assim: Jonas, ei, olha para cá. Para onde que tu está olhando? Para onde que tu está olhando? Para onde estão os teus olhos? Olha para mim. Lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor.
Deus dizia para mim: olha para cá, para de ficar olhando para outro lugar, porque não interessa, olha para mim. Está lembrado de mim? Sou eu, Jesus. O maior amor da tua vida, cara. O maior amor da tua vida. Sabe, igreja, os dias são curtos e o tempo é pequeno. E a gente precisa amar Jesus cada dia mais. A gente precisa se entregar a Jesus cada dia mais. A gente precisa amar Jesus cada dia mais incondicionalmente. Deixa eu te contar um segredo que o mundo não vai te contar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. E no meu coração eu estou assim: Maranata, Jesus. Volta, Jesus, porque esse mundo não tem mais nada para oferecer. Jesus está voltando. E Ele diz assim: volta a visão para mim. Olha para o céu, vê a glória. Vê a glória, para de olhar para o que não interessa. Para de olhar para o que não importa. E Ele diz para ti hoje: ei, sou eu, Jesus, o maior amor da sua vida. Ei, Fabrício, sou eu, Jesus, o maior amor da sua vida. Oh, cara, sou eu, ó. Sou eu. Está lembrado de mim? Eu mesmo morri lá na cruz por você, que dei minha vida por você. Os meus olhos não eram para mais ninguém, era só para você. Vem, te entrega, me ama, se dá, entrega a tua vida nas minhas mãos. Vem amar, vem servir, vem viver, vem adorar, vem ter uma vida de comunhão comigo, vem ter uma vida perto de mim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Querido, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E se essa palavra falou com você, se você está aí sentado, eu não quero saber quantos anos de igreja você tem, qual o seu cargo, qual a sua posição. Eu queria te fazer um convite. Às vezes nós estamos seguindo Jesus, mas no meio da caminhada a gente perde o foco, a gente perde a visão. A gente segue Jesus olhando para baixo, quando na verdade a gente tem que seguir Jesus olhando para o céu, almejando a glória, vendo Jesus ao lado de Deus, vendo o reino dos céus, vendo a glória de Deus.
Mas às vezes a gente segue Jesus e as pedras começam a importar mais do que a visão. As circunstâncias começam a importar mais do que a visão. O peso das pedras fazem mais diferença do que a visão celestial na minha vida. Mas eu queria te convidar hoje, fique à vontade, eu queria te convidar hoje a vir orar aqui comigo, aqui na frente. Você que é líder, que não é líder, você que segue Jesus, você que aí se entregou a Jesus, você que está no caminho, que está no processo, vem aqui à frente se você está sentindo no seu coração.